Olá, pessoal! Seguimos com a nossa leitura do livro Como Flechas e hoje vamos começar a parte 2, Preparação. Capítulo 6, o processo de amadurecimento. O crescimento é tanto físico quanto emocional e espiritual. Nossos filhos precisam de desenvolvimento em todas as áreas. O aspecto físico, salvo exceções oriundas de algum tipo de deficiência, não demanda tanta atenção. Com boa nutrição e exercício dos membros do corpo, o crescimento é certo e garantido. É só uma questão de tempo. Já o progresso emocional e espiritual requerem outros investimentos e processos. Antes de tratar, porém, desse aspecto interior do crescimento, que é foco desse capítulo, é necessário entender as etapas do desenvolvimento físico. As fases do crescimento. Os filhos passarão por fases distintas no crescimento. E há alguns fatos bíblicos acerca disso que precisam ser pontuados. Tanto a criança de peito como a de homens brancos. Deuteronômio 32, 25. O versículo acima é parte do cântico profético de Moisés. Anunciando o juízo, ele fala que a espada causará devastação às pessoas de todas as idades. E englobando todas as faixas etárias, enfatiza que o juízo atingiria desde a criança de peito, recém-nascido, até o homem de cabelos brancos, o idoso. As distinções de fase do crescimento aparecem nas Escrituras com as seguintes terminologias: recém-nascido, 1 Pedro 2,2, criança, Efésios 4,14, jovem, 1 João 2,13, homem feito, Hebreus 11,24. Outros termos também podem ser encontrados na Bíblia, embora retratem fases já identificadas. O apóstolo João, por exemplo, fala de filhinhos e de pais, 1 João 2, de 12 a 14. As diferentes fases exigem dos pais cuidados distintos. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, de 12 a 14. O autor da carta de Hebreus usou como alegoria um fato natural com o fim de retratar uma realidade espiritual. Ele falou sobre alimentação distinta para estágios distintos do crescimento. Você não pode servir uma feijoada a uma criança que ainda não desmamou e não deveria oferecer uma mamadeira a um filho crescido. Requer-se dos pais, portanto, atenção às necessidades específicas que cada fase carrega. Não podemos limitar isso apenas ao aspecto físico. As necessidades emocionais também variam de acordo com a fase. O aprendizado acerca do que eles precisam pode acontecer desde o compartilhar da experiência e sabedoria dos mais velhos, até o aprendizado com os peritos no assunto, por meio de literatura, videoaulas ou cursos presenciais. O cristão deve entender que é responsabilizado pela palavra de Deus a ajudar outros naquelas áreas em que carrega mais bagagem e experiência de vida. Paulo escreveu a Tito para que este orientasse as mulheres mais velhas. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Tito 2, 3 e 4. E se por um lado reconhecemos o próprio Deus apontando a necessidade dos mais experientes de ensinarem os mais novos, por outro lado, devemos reconhecer que a orientação bíblica aponta a necessidade dos inexperientes de buscarem conselho e orientação dos mais vividos. Além das necessidades, cada frase apresenta também comportamentos distintos. Paulo fala acerca disso em sua carta aos irmãos de Corinto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, versículo 11. Certa ocasião, quando meu filho Israel ainda era bem garoto, demonstrou o comportamento típico de menino. Eu, aborrecido com o que vi, chamei sua atenção. Meu filho, pare com isso. Você parece criança. Ele imediatamente interrompeu o que fazia e se comportou. Contudo, depois de uns minutos, veio até mim e disse: Pai, eu sou criança. Comecei a rir e acabei reconhecendo. É mesmo. Ele se uniu a mim e seguimos rindo juntos.
Não podemos esperar comportamento de adulto em uma criança, muito menos o oposto. É nossa missão orientar o comportamento de cada fase. As crianças passam pelo período em que deveriam se divertir. Penso que foi acerca disso que Jó afirmou: deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria. Jó 21:11. Contudo, à medida que crescem, as crianças devem apresentar sinais de maturidade que se evidenciam pela mudança de comportamento. Paulo, falando da vida cristã, serve-se desse fato para ilustrar a necessidade de ajustes de postura. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. 1 Coríntios 14:20. Não se deve esperar que essa mudança de comportamento seja algo espontâneo, ainda que o amadurecimento, em parte, possa se dar dessa forma. É necessário que os pais, de forma intencional, incluam na criação dos filhos as instruções e os processos que cooperem com o progresso deles. Penso que foi isso que se deu com Salomão, que, falando dos ensinos de seu pai, escreveu acerca desse processo de preparação. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Provérbios 4, versículos 3 e 4. Ninguém vai de criança inexperiente a homem maduro só com o tempo. A maturidade tem que ser ensinada e instigada. Observe outro texto que revela o mesmo processo em andamento na educação de Salomão. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. 1 Reis 2, 1 e 2. É interessante notar que Davi não deu apenas conselhos, ele deu ordens. Obviamente, a frase "seja homem" não era uma exigência relacionada ao gênero, e sim a um novo comportamento. Este, por sua vez, deveria estar de acordo com a nova fase em que agora encontrava o filho que crescera. Quando ainda são crianças, não podemos exigir de nossos filhos que pulem etapas e vivam uma maturidade que não combina com a fase em que estão. Paulo diz que quando era menino, ele se comportava como tal. Isso não é apenas compreensível, é normal. Contudo, quando a hora de passar de fase chega, também não podemos permitir que os filhos se comportem de acordo com a fase que cessou. Ao ordenar a seu filho "seja homem", o rei Davi, em outras palavras, estava dizendo: o tempo de meninice acabou, a fase da responsabilidade chegou. Nossos filhos progredirão de uma fase a outra à medida que crescem. Acredito que cada transição deve ser tanto celebrada como destacada. Essa conduta tanto esclarece a importância da transição entre as fases, como também festeja a chegada das novas etapas. A Bíblia também nos ensina: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Gênesis 21:8. Abraão festejou a passagem de estação na vida de Isaque. É como se dissesse: esse capítulo se encerrou, vamos ao próximo. Isso tanto fortalece a mentalidade dos períodos distintos na vida dos filhos, como também os encoraja a viver o nível seguinte. Poucos meses depois da mudança da minha família para Curitiba, no início de 2005, minha filha completou 4 anos de idade. Na época, recebemos a visita de Cristina, uma irmã de Irati, cidade do interior paraense, onde havíamos morado antes de nos mudar para a capital. Essa irmã, uma das primeiras convertidas na igreja que pastoreamos lá, perguntou a Kelly, minha esposa, se ela estava se adaptando bem à nova cidade. Afinal de contas, deixamos a vida tranquila de uma pacata cidade de milhares de habitantes para conviver no corre-corre da região metropolitana de Curitiba com milhões de habitantes. Depois de várias perguntas sobre o trânsito, as distâncias e uma série de diferenças entre as duas cidades, minha esposa respondeu que o melhor lugar para se estar é a vontade de Deus e que estávamos muito bem, mesmo diante das mudanças. Então nossa visitante mirou minha filha e questionou: "E você, está gostando da sua nova cidade?" Alissa respondeu de pronto: "Gostando?
Na verdade, eu estou amando. É mesmo? E o que você está amando tanto nessa nova cidade? Indagou a visitante. Minha filha nem titubeou e respondeu: é que aqui em Curitiba tem um monte de shopping. Todo mundo riu, até porque dava para entender a empolgação da garotinha que na cidade anterior não tinha nenhum shopping para frequentar. Contudo, o tempo revelou que aquilo era de fato uma grande paixão dela. Quando estava com 5 anos, Lissa disse para a mãe enquanto voltavam de uma ida ao shopping: Mãe, já estou orando por um marido rico. Minha esposa, achando graça, continuou a conversa. É mesmo, filha? E por que você está orando por um marido rico? Porque esse negócio que você faz de ir ao shopping só para olhar as vitrines não é para mim, não. O que esperar em termos de maturidade de uma garotinha de 5 anos? Naquela época, se eu colocasse 5.000 na mão da minha filha, ela gastaria com certeza tudo numa loja só. Hoje, chegando à maioridade, ela tem vergonha dessa história. Isso é sinal de que ela amadureceu, e amadureceu a ponto de mudar sua oração. Ela trocou o desejo e a oração de um marido milionário para um missionário. A relação dos filhos com a família. O ciclo do crescimento também envolverá algumas inversões de papéis. Os filhos, quando crianças, são servidos. Contudo, à medida que crescem, passarão a servir a família. Vejamos melhor essa dinâmica do amadurecimento e da relação familiar revelada nas Escrituras. Quando Moisés foi encontrado pela filha de Faraó que se banhava no rio Nilo, a sua irmã fez uma pergunta: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? Êxodo 2:7. Imediatamente ela chamou a mãe, que ao chegar ouviu da filha de Faraó: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Êxodo 2:9. O que esse episódio destaca? A incapacidade de a criança cuidar de si mesma e a óbvia conclusão de que um adulto precisa fazer isso por ela. Nenhum de nós vai questionar uma necessidade de interpretação mais acurada do texto ou da discussão do contexto. Sabemos que isso é um fato incontestável, confirmado tanto por diversas passagens bíblicas, como também pela simples observação das dinâmicas do funcionamento familiar em qualquer lugar e tempo. Enfatizo isso porque, diferentemente da fase em que são servidas, as crianças crescerão e em algum momento terão que lidar com uma mudança. À medida que crescem, devem servir a família. Depois de comparar os filhos às flechas, Salmo 127:4, a palavra de Deus enfatiza que bem-aventurado é o homem que enche delas a sua aljava. E o motivo de tal afirmação é explicitado na declaração seguinte: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127:5. Nesse caso, vemos que os filhos, quando crianças, foram protegidos pelo pai. Em contrapartida, quando crescidos, descobriram uma inversão de posição e passaram a defender seu progenitor. E é nessa mudança que vejo muitos pais, ainda que inconscientemente, relativizando a importância de se delegar responsabilidades e intencionalmente sujeitar os filhos a processos de amadurecimento. É como se eles enxergassem apenas os extremos. Por um lado, os filhos sendo cuidados pelos adultos porque não podem fazer isso por si mesmos é algo percebido e compreendido. Por outro lado, os mesmos filhos, depois de crescidos, assumindo as responsabilidades da vida adulta também. Contudo, alguns pais parecem acreditar que entre esses dois extremos existe um vazio, um vácuo, e que de repente, da noite para o dia, tudo muda instantaneamente. Mas não é assim que funciona. A prole não vai de criança a adulto em um salto. Eles crescem gradualmente e a transição de posição também deveria ser gradual. À medida que crescem, responsabilidades e serviços dentro de casa e em prol da família devem ser acrescentados à vida dos filhos. Fazendo isso de forma lenta, porém progressiva, eles não apenas poderão absorver os valores que estão sendo comunicados, como também poderão, pelo treinamento prático, ser aperfeiçoados nas áreas em que começam a servir. Eu sou o filho do meio de 3 homens gerados por meus pais. Os meus 2 irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Eles empacotavam compras em um supermercado do bairro
e também repunham alguns produtos nas prateleiras. Tentei evitar o trabalho deles e até os 14 anos eu me virava fazendo meus negócios informais. Às vezes chegava a ganhar mais dinheiro que eles, sem contar que tinha mais tempo livre para me divertir do que eles tinham. Eu me orgulhava tanto de minha liberdade como de minha alma empreendedora. Um dia, porém, cheguei em casa e um amigo da família estava lá conversando com meu pai. Cumprimentei-o de passagem e quando ia seguindo, meu pai me chamou de volta e disse: "Cumprimente direito o seu novo chefe." Eu estava tentando entender aquela afirmação quando ele explicou: "Acabei de lhe arrumar um emprego. Amanhã cedo você começa a trabalhar como um office boy." Surpreso com a notícia, perguntei quanto iria ganhar. A resposta foi firme: "Não interessa o quanto você vai ganhar. O assunto já está decidido." Eu ainda insisti: "Pai, você sabe que eu faço mais dinheiro com os meus rolos, leia-se negócios informais, do que ganharei com esse tipo de emprego." E a resposta dele, indigesta no momento, foi uma verdadeira lição para mim, embora só tenha entendido e apreciado no futuro. Trabalho não se trata apenas de ganhar dinheiro. Você precisa aprender a ter responsabilidades, cumprir horários e saber se reportar a um chefe. E o emprego lhe ensinará tudo isso. Após a explicação, a coisa ficou ainda pior. Ele emendou: "A partir de hoje, você não ficará mais com todo o dinheiro que ganha. Depois de entregar o dízimo, você retirará uma pequena quantia para você e entregará o restante para ajudar nas despesas da casa." Protestei que ele não precisava do meu dinheiro e ele concordou comigo, mas foi enfático: "Mas você precisa aprender a contribuir com a família." Ele estava tentando me ensinar que em qualquer família, os filhos não devem apenas ser servidos na casa, devem servir e desde cedo serem treinados a contribuir com a casa. Ele estava comunicando ainda que sem essas palavras, de forma bem clara, você tem que aprender a ser homem. Ensinar de modo firme e prático os filhos para que sirvam à família é uma receita contra o egoísmo e auxilia no desenvolvimento do senso de responsabilidade e cooperação familiar. Contudo, com o modelo atual de criação, que poupa os filhos de tudo, de tarefas domésticas a responsabilidades maiores, criamos um problema maior do que se pode mensurar. Isso vale tanto para a funcionalidade das famílias que esses filhos futuramente formarão, como também para a vida espiritual deles. A consequência da postura atual dos pais é nada menos que filhos mimados, que não entendem, não aceitam, tampouco desfrutam do resultado de processos necessários à maturidade. Deus, como pai e modelo de paternidade a ser seguido, não nos poupa desses processos. Enquanto são menores, os filhos são cuidados pelos pais. Na velhice, devem ser retribuídos pelo cuidado que eles lhe dispensaram. Paulo escreveu acerca dessa responsabilidade: que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. 1 Timóteo 5:4. A inversão de papéis é certa. Contudo, a preparação para ela deve se dar de forma gradual, e isso envolve tanto o tempo como os processos. Ambos são elementos essenciais no progresso dos filhos. Como se dá o amadurecimento? O crescimento físico, assim como o amadurecimento emocional e espiritual dos filhos, requer tempo. O desenvolvimento não se dá da noite para o dia. É um projeto de longo prazo. Isso é fato tanto no mundo natural como também no espiritual. O Senhor Jesus ensinou acerca dessa verdade. Jesus disse ainda: "O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita." Marcos 4, 26 a 29. Comento esse texto bíblico e os princípios nele apresentados em meu livro Maturidade, o acesso à herança plena, e aqui lanço mão dele. Nenhum lavrador planta uma semente num dia e espera colher frutos no dia imediato, porque crescer demanda processo. E processo requer tempo. Como Jesus afirmou, esse processo possui etapas distintas.
Primeiro, depois de a semente germinar, aparece a erva. Depois vem a espiga. Até aqui passou-se um tanto de tempo. Então aparece o grão cheio na espiga, mas ainda não é hora de colher. É necessário esperar mais um pouco até que o grão esteja maduro. Então, somente então, a colheita pode acontecer. Ninguém nasce adulto. O bebê cresce e se torna criança. A criança cresce e se torna adolescente. O adolescente cresce e se torna adulto. O adulto para de crescer fisicamente, mas ainda amadurece espiritual e emocionalmente, além de desenvolver suas habilidades. Portanto, o tempo é um fator necessário não apenas para desenvolvimento natural, mas também para a maturidade emocional e espiritual, bem como para que se adquiram experiência e sabedoria. Logo, não há crescimento imediato. O tempo é indispensável, inclusive no âmbito espiritual. Essa é a razão pela qual Paulo, escrevendo a Timóteo, declara que o candidato ao ministério não pode ser um novo convertido. Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. A palavra traduzida por neófito no original grego e de acordo com Strong significa recentemente plantada, o que indica uma planta nova. Também era usada no sentido espiritual para falar de um recém-convertido, de alguém que recentemente tornou-se cristão. A Nova Versão Internacional optou pela expressão não pode ser recém-convertido. Porque o ministro não pode ser um novo na fé? Simplesmente porque ainda não teve tempo de crescer espiritualmente. As fases distintas certamente demandarão tempo. Ninguém experimenta crescimento e amadurecimento instantâneo. Algumas fases levarão anos antes que o ciclo se encerre. Mas se por um lado vale destacar a necessidade de tempo, por outro é necessário reconhecer que apenas o tempo não garante o resultado. Veja essa afirmação do escritor da Epístola de Hebreus. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Hebreus 5,12. O texto é claro. Ele aponta que alguns crentes hebreus já deviam ser mestres. Por que razão? Essa também recebe destaque, levando em conta o tempo decorrido. Nem todos, à medida que o tempo passa, se permitem crescer. Porque, como já afirmei, se por um lado não há crescimento sem tempo, por outro, só o tempo não é suficiente para o desenvolvimento. Há necessidade de que, sem subtrair o fator cronológico, se acrescente algo a ele. E o que deve ser somado ao tempo? Acredito que outro ingrediente indispensável seja o efeito que o processo tem na maturação emocional e espiritual das pessoas. À medida que crescem fisicamente, as crianças precisam de determinados processos que as ajudem a entender a responsabilidade. Mencionei uma descrição do comportamento das crianças que envolve correr e saltar, Jó 21:11. Em outras palavras, os pequenos são focados na diversão. Não entenderão responsabilidade a menos que seja exemplificada e exercitada. Essa nova fase costuma gerar determinadas crises, mas não pode, no entanto, ser negligenciada. Lembro-me do meu filho ainda adolescente, depois de ter começado a trabalhar, constatar. Quando eu tinha tempo para jogar videogame, eu não tinha dinheiro para comprar os jogos. Agora que eu trabalho e ganho dinheiro que me possibilita adquirir os jogos, não tenho tempo para me divertir. Respondi na hora, bem-vindo ao mundo dos adultos e à crise do amadurecimento. Os pais modernos superprotegem seus filhos. Poupam-nos de tarefas e responsabilidades domésticas e até mesmo do trabalho fora de casa enquanto ainda estudam. Talvez o façam porque acham que sua vida foi dura e não querem que sua prole sofra ou porque concluem que, diferentemente deles, seus filhos não terão necessidade financeira. Contudo, o que acabam perdendo de vista é a necessidade de desenvolvimento emocional e como tais responsabilidades podem ajudá-los a crescer em outros aspectos. Os pais podem ajudar os filhos a alcançar maturidade mais depressa ou deixá-los acomodados e, assim,
retardarem o processo. Nas palavras de Shakespeare, maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas velas você apagou. Cabe ainda mencionar aqui uma afirmação de Benjamin Franklin. Na escola da experiência, as aulas são caras, mas só com elas os insensatos se corrigem. As experiências e os processos de amadurecimento decorrem delas. Se devidamente aproveitados, podem nos ajudar e muito em nosso aperfeiçoamento. Como pastores há mais de 25 anos, já aconselhamos muitos casais. Um dos maiores problemas nos casamentos da atualidade é o baixo nível de maturidade emocional dos cônjuges. Infelizmente, há um expressivo número de adultos que se comportam como verdadeiras crianças mimadas. Acreditamos que parte desse quadro assustador tem origem numa mudança de mentalidade que a nova geração vem desenvolvendo em relação à família. Com o propósito de ajudar a compreender a importância dos processos no amadurecimento dos filhos, fazemos uso de outra porção do livro Maturidade, o acesso à herança plena. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente, perguntei a uma pessoa muito querida para mim se ela planejava ter mais filhos. Já tinha um. A resposta foi imediata e segura. De jeito nenhum. Impressionado e curioso, questionei a razão do não. Aquele pai de pronto rebateu, porque é caro demais ter um filho. O que essa conversa revela? Um pai mesquinho que não quer gastar dinheiro com os filhos? Claro que não. É justamente o oposto. A conversa aponta para um pai que, justamente por querer dar o melhor aos seus filhos, entende qual é o seu limite orçamentário e não segue aumentando a quantidade de filhos para não baixar o padrão do que ele deseja oferecer. E isso possui um lado louvável, mas também destaca algo que me preocupa. Trata-se de uma nova mentalidade, um novo modelo de criação familiar que se distancia do modelo bíblico. No padrão apresentado nas Escrituras, o aumento dos filhos era visto como algo bom e possuía uma razão. Contudo, hoje, qual é a razão da hesitação dos pais em ter mais filhos? É a preocupação do quanto custa. O que isso revela? Que os pais modernos já não pensam no que os filhos podem fazer pela família. Eles estão preocupados somente com o que a família terá que fazer pelos filhos. Antigamente, ninguém deixava de ter filhos pensando no quanto isso custava. A mentalidade, especialmente quando se tirava o sustento da lavoura, sempre foi o contrário. Quanto mais filhos alguém gerava, mais mão de obra para produzir mantimento havia em casa. Tal mudança de mentalidade produz também uma mudança de criação. Os pais da atualidade não criam filhos para contribuir com a família. Criam filhos com uma visão, ainda que não tão explícita, de apenas sugar a família. Fortalecem inconscientemente o egoísmo. Poupam-nos de processos que amadurecem, processos que foram testados ao longo da história e demonstraram funcionar muito bem. São descartados em nossos dias. Os filhos têm cada vez menos responsabilidades e cada vez mais privilégios. Os direitos são bem maiores e abundantes que os deveres. O resultado? Uma geração imatura que se sacrifica cada vez menos pela sua família e exige cada vez mais seus direitos. Um dia desses, alguém reclamou comigo. Essa nova geração está cada vez mais mimada. Repliquei na hora. E de quem é a culpa? Quem foi que os mimou? Ele permaneceu em silêncio. O fato é que pais reclamam de filhos que eles mesmos desvirtuaram. Precisamos repensar o modelo de criação e a mentalidade que estamos promovendo. Não falo de algo tão distante na história como os textos bíblicos citados. Até a geração passada, as coisas ainda seguiam nesse ritmo. Em qualquer família, os filhos não devem apenas ser servidos na casa, devem servir. Os filhos não devem ser os sanguessugas que estão se tornando nessa nova geração. Devem ser treinados a contribuir com a casa, servir a família e não ser egoístas. Contudo, com o modelo atual de criação que os poupa de tudo, de tarefas domésticas a responsabilidades maiores, criamos um problema maior do que podemos mensurar. Tanto para a funcionalidade das famílias que esses filhos formarão, como para suas vidas espirituais.
A consequência da postura atual dos pais é nada menos que filhos mimados que não entendem, não aceitam, tampouco desfrutam do resultado de processos necessários à maturidade. Somos gratos a Deus pela criação que tivemos. Em nossas casas, a mentalidade dos nossos pais era essa. Os filhos não eram poupados dos desconfortos necessários para o amadurecimento. Nós dois começamos a trabalhar na adolescência, enquanto ainda estávamos estudando, e isso só nos ajudou a crescer. Contudo, mais do que apenas compartilhar uma experiência bem-sucedida da criação de filhos, tanto nossa como de nossos pais, entendemos que esses princípios são, na verdade, ingredientes de um projeto divino, revelado nas Escrituras, que deveriam servir de modelo para todos os pais. Desconfortos necessários. Enfatizamos a importância dos processos e da delegação de responsabilidade. Quando falamos de processos, referimos-nos aos desconfortos necessários ao crescimento. Como declarou Blaise Pascal, a sabedoria amadurece por meio do sofrimento. Recorremos novamente ao livro Maturidade. Uma nova geração mima seus filhos e trata-os como sanguessugas que vivem para sugar a família e não para colaborar com ela. Embora toda generalização nos faça falhar com alguns hoje em dia, o senso comum sobre criação de filhos é esse. Distanciam-se muito de nós aqueles dias em que os filhos levantavam cedo para tirar o leite da vaca, alimentar os animais e ajudar os pais a manter ativa a provisão do lar. Eu sei que os tempos mudaram e não prego um retorno à roça ou ao estilo de vida de antigamente. O que pretendo mostrar é que mesmo num mundo urbano e altamente tecnológico como o que vivemos, a necessidade de transmitir aos filhos responsabilidades como parte da educação não deveria ter mudado. Não importa se a família é abastada o suficiente para ter inúmeros empregados em casa, todo filho e filha deveria ser submetido às tarefas domésticas. Quando Paulo declarou que o filho, enquanto menor, em nada difere de um escravo, Gálatas 4, 1 e 2, não se referia apenas à posição de não poder acessar a herança. Os filhos também eram incumbidos de responsabilidades e, assim como os servos, trabalhavam para seus pais. Na parábola do filho pródigo, mesmo tendo muitos servos, vemos que aquele pai delegava o trabalho aos seus filhos. Lucas 15, 29. Aliás, esse exemplo não é incomum nas Escrituras. O próprio Jesus cita em outras de suas parábolas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus 21, de 28 a 31. O trabalho engrandece, aperfeiçoa, ajuda a desenvolver não apenas habilidades, como também maturidade. Entretanto, pais que poupam seus filhos o desconforto de tarefas domésticas, ou mesmo de trabalharem cedo, estão, na verdade, eximindo-os de crescer. Que tipo de esposa será uma filha que cresceu sem nunca ter lavado a louça ou cozinhado alguma coisa? A mulher virtuosa de Provérbios 31 não vai possuí-la no dia do casamento. Requer treinamento, ensino dos pais, exercício durante a vida de solteira. Da mesma forma, como um garoto que nunca colocou a mão na massa e cresceu só jogando videogame, virará um trabalhador dedicado da noite para o dia? Ele se transformará em passe de mágica simplesmente porque se casou? Claro que não. Esse tipo de habilidade se desenvolve e para isso demanda tempo e treinamento. Todo crescimento, avanço e progresso proporcionarão o que quero denominar de desconfortos necessários. Mesmo na vida espiritual, muitas vezes dores e tristeza precedem e pavimentam a chegada de alegria e realização. Observe essa declaração de Jesus: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada.
Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 20 a 22. O mestre falava de sua partida, da dor e tristeza que os discípulos teriam que enfrentar. Contudo, encoraja-os a atentar para aquilo que está adiante por vir. Como exemplo, cita a mulher quando entra em trabalho de parto e passa por um desconforto necessário para que o novo estágio de conquista e realização se concretize. Tal declaração não se limita somente àqueles discípulos, mas também aos nossos dias. Ela se encaixa em muitos aspectos de distintos momentos da nossa própria vida e sempre estará relacionada ao nosso aperfeiçoamento. Por amor aos nossos filhos, devemos ser firmes. Temos o dever de não os poupar dos desconfortos necessários ao crescimento. Um episódio de nossa família envolvendo nosso filho e a forma de lidarmos com eles ficou bem conhecido nas pregações do Luciano. Ele detalhou o ocorrido no livro Maturidade e entendemos que a história cabe bem aqui. Permita-me exemplificar a execução dessa minha crença em um momento importante da vida de meu filho Israel. Aos 18 anos de idade, ele estava saindo de casa para estudar fora. Ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade da Casa Internacional de Oração, em Kansas City, nos Estados Unidos. Na época, Israel começara um relacionamento com a filha de meu pastor e já falava em casamento. Portanto, o que vou narrar agora envolve um contexto diferente do que é comum para rapazes da mesma idade. Eu o chamei para uma conversa franca e disse: mesmo que você tenha ganho a bolsa e não vá ter custos com os estudos, viver fora custa. Seu salário do serviço que prestará à distância não é suficiente. Deus lhe deu um mantenedor mensal que decidiu ofertar em sua vida regularmente, mas as duas rendas também não são suficientes. Então, estou disposto a complementar a diferença e ajudar nos estudos. Ele vibrou com a notícia, mas emendei: preste atenção porque o que vou dizer agora é sério e não tem volta. Detalhe: meus filhos cresceram sabendo que o que digo é semelhante aos decretos dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável. Prossegui: você já está falando nessa idade em casamento e eu aprovo, mas orei acerca disso e creio ter uma orientação do Espírito Santo. Vou submetê-lo a um intensivo para ajudá-lo a tornar-se homem em ritmo acelerado. E vamos começar pela questão financeira. Aprenda a fazer orçamento e a planejar seus gastos. Quem quer se casar precisa disso. Portanto, para o seu próprio bem e crescimento, se você gastar mais do que pode, não vou socorrê-lo ou ajudá-lo além do valor mensal combinado, que será sempre enviado no primeiro dia de cada mês. Caso isso aconteça, nem adianta você me ligar, que eu não vou amolecer e voltar atrás. Você terá que se virar sozinho. Ele consentiu e garantiu que entendera. Tudo correu bem nos 2 primeiros meses. No final do terceiro, faltando 3 dias para acabar o mês, tive uma surpresa. Falávamos quase todos os dias, mas naquele em particular ele começou a conversa dizendo: então, pai, sei que ainda faltam 3 dias para acabar o mês. Mas será que você poderia adiantar o dinheiro do próximo mês? Claro que não, respondi de pronto. Mas pai, só falta 3 dias. Eu digo mesmo, são só 3 dias para você esperar o dinheiro chegar no prazo combinado. É que meu dinheiro já acabou. O problema é seu, não meu, e combinamos isso antes de forma clara. Pai, é que você não está entendendo a gravidade da situação. Não tenho mais dinheiro para nada, nem para comer. Não tomei café da manhã hoje, nem almocei. Estou zerado de grana. Meu coração apertou e muito. Como não se compadecer de um filho com fome, sem dinheiro para comer? Contudo, percebia naquele momento o Espírito Santo me lembrando da importância dos processos de amadurecimento. Decidi não ceder. Repliquei: filhão, só tenho um conselho a dar: jejue. Ele protestou do outro lado: pai, são 3 dias. Que eu me lembre, você já fez pelo menos 2 desses jejuns de 3 dias, ingerindo apenas água para buscar ao Senhor. E você está aí para isso. Vá para a casa de oração e, se necessário, fique lá até acabar os 3 dias. Não vou mandar dinheiro algum antes do prazo que combinamos.
É claro que foi uma decisão doida e difícil, para mim e com certeza para ele também. Então terminei a conversa com aquela mesma frase que eu não gostava de ouvir do meu pai. Um dia você vai me entender, me agradecer por isso. É lógico que não comentei nada com a mãe do garoto. Depois do jejum, quando já tinha feito a transferência financeira e ele já tinha voltado a comer, é que fui dar a notícia da forma mais positiva possível. Amor, esse seu filho é uma bênção. Ele concordou, ela concordou, então acrescentei. Você acredita que o garoto fez mais um jejum de 3 dias só na água? Uau, glória a Deus por isso, ela respondeu. Tá certo que eu tive minha parcela de contribuição para que isso acontecesse. Você é um pai muito encorajador e incentivador. Para ser honesto, eu acho que dessa vez foi mais do que um encorajamento da minha parte. Ela franziu a testa com cara de curiosa e perguntou, como assim? Comentei a versão integral. Ainda lembro do rosto dela com ares de você fez isso com meu bebê? Garanti o quanto eu era grato por todo o amor e carinho que ela dedicara a meus filhos. Reconheci a importância disso na formação do caráter deles. Contudo, afirmei que seria tão firme quanto fosse necessário para ajudar nosso filho a amadurecer. Pedi que confiasse em mim não apenas como pai, mas também como um homem de Deus. Eu sei muito bem o que aconteceria se eu socorresse Israel logo na primeira vez que se perdeu no orçamento. Ele não teria devida preocupação com o planejamento financeiro. Afinal de contas, ainda que inconscientemente, teria sempre o pensamento de que o papai está por perto para salvá-lo dos problemas. Tenho visto muitos errarem nesse ponto. A Bíblia diz que ao casar-se o filho deve deixar pai e mãe. Gênesis 2:24. A palavra hebraica azab, usado nesse texto, significa deixar, soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás. Acho que isso por si só já diz tudo. O cordão umbilical precisa ser cortado. Contudo, mesmo que essa ordenança bíblica, alguns pais não treinam seus filhos a deixá-los. O resultado, filhos imaturos que acabam perdendo e muito com isso. Filhos deveriam ser ensinados e preparados para ser autossustentáveis antes de estabelecer a própria família. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Provérbios 24:27. Sei que meu filho ainda não havia casado, mas precisava de treinamento para conseguir se desligar efetivamente de toda dependência financeira e emocional. Por isso, decidi submetê-lo aos mesmos processos que nosso Pai Celestial permite que passemos. Deus usa uma analogia para ilustrar a forma em que ele tratou a nação de Israel. Como a águia que desperta a sua ninhada paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deuteronômio 32:11. Há uma informação importante aqui. Quando a águia toma um filhote nas asas, isso só se dá quando chega a hora do voo de treinamento, momento em que a mãe águia decide que o filhote não deve mais permanecer no ninho, porque chegou a hora de aprender a voar. O Senhor está dizendo que forçará a nossa saída do ninho para que aprendamos a voar. Maturidade também se produz a partir do trato correto dos pais com os filhos. Eles não devem ser poupados de desconfortos para que não sejam poupados do crescimento provenientes deles. Assim como o Senhor não nos poupará, não podemos poupar nossos filhos. Observe que o Senhor não nos poupa dos processos necessários ao nosso crescimento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, de 2-4. As provações devem ser recebidas com grande alegria. Por quê? Porque por meio delas é que amadurecemos. Logo, se o próprio Deus, o Pai perfeito, não nos poupa dos processos que nos ajudarão a crescer, por que nós, como pais, deveríamos poupar nossos filhos? É lógico que não estamos falando de abandono, negligência ou falta de cuidado. Ninguém poderia acusar o Pai Celeste dessas faltas.
Porém, em amor, cientes do que os desconfortos necessários produzirão, devemos expor de forma equilibrada os nossos filhos aos processos de amadurecimento. Somente assim o tempo terá o aliado necessário para que eles se desenvolvam não apenas no aspecto físico. Perguntas para reflexão. Como você avalia seu papel paternal em compreender corretamente a fase em que seus filhos estão? 2. Os elementos necessários à maturação dos filhos são o tempo e os processos, que também denominamos de desconfortos necessários. Crianças que são poupadas desses processos não amadurecerão no tempo certo. Como você avalia a sua participação nesses processos ou na falta deles? 3. Em sua opinião, quais são os desafios encontrados pelos pais para expor seus filhos a esses processos? O que os impede de agir corretamente? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.